Fala galera, vamos ver aqui mais um exemplo de derivação e nesse caso aqui nós vamos usar a regra da cadeia, ou seja, uma regra de derivação que você sempre usa quando você tem funções que são funções compostas. Ok? Para a gente definir o que é uma função composta, pessoal, a gente precisa lembrar, né, que toda função ela depende de um determinado argumento, né, que no caso o argumento é a variável da sua função. Então aqui a gente consegue ver a notação para indicar que a função y é uma função composta. Ou seja, a função y ela é igual a f, né? Essa função f depende de u, e essa função u depende de x. Então percebam a diferença. Nos exemplos que nós tínhamos antes, y dependia de x, ou então f dependia de x. Mas agora você está vendo aqui por essa notação que essa função ela é uma função composta pelo fato da função f e da função y dependerem de u, que é uma variável, e u depender de outra variável, que é a variável x. Então, a grosso modo, é como se você tivesse uma função dentro de outra função. E toda vez que nós temos essa condição acontecendo, nós chamamos isso de função composta. Ok? Bom, e as funções compostas elas podem aparecer normalmente nos exemplos para a gente aplicados, e toda vez que a gente precisa calcular a sua taxa de variação instantânea, né, que é a sua derivada, nós precisamos usar a regra da cadeia, tá? Que é definida da seguinte maneira: derivada de y em relação a x. Ok? Isso vai ser igual a derivada de y em relação a u vezes derivada de u em relação a x. Ou seja, pessoal, o que nós vamos ter que fazer aqui com a nossa função y? Nós vamos ter que fazer uma substituição dentro da nossa função y, né? Nós vamos utilizar essa outra função aqui, u, para fazer essa substituição. E nós vamos transformar a nossa função y numa outra função que depende de u e u depende de x. E aí sim nós vamos poder aplicar essa regrinha aqui da derivação, que é chamada regra da cadeia, onde você vai ter que derivar a função y primeiramente em relação a u e multiplicar essa derivada pela derivada da função u em relação a x. Ok? Bom, nós vamos ter aqui dois exemplos para nós aplicarmos essa regrinha da cadeia para mostrar para vocês como é que faz a derivação. Vou começar aqui com esse primeiro exemplo, né, que é y igual a x² mais 5x mais 2 elevado à sétima. Percebam que eu tenho aqui já bem visível essa condição aqui de uma função composta. Por quê? Porque normalmente, olha, o que deveria aparecer aqui? Y igual a x elevado à sétima, que é o que nós normalmente vimos nos exemplos passados, né? Onde você tinha uma simples função que era x elevado à sétima. Só que agora, olha, quem é que está no lugar do x, pessoal? Nós temos aqui uma função do segundo grau. E essa função do segundo grau ela está elevada à sétima potência. Então fica claro essa definição aqui de função composta. Olha. Nós temos aqui a função y, né, que pode ser definida também como a função f. E aí f ou y dependem de u. Quem é u? U é essa função toda do segundo grau. E toda essa função do segundo grau depende de quem? Depende de x, ok? Que está elevado, né, à sétima potência. Então perceba, eu tenho uma função f, essa função f vai depender de uma função u, e essa função nós que vamos usar para fazer uma substituição na nossa função y e transformar ela de uma maneira mais simples de derivar. E essa função u depende de x, ok? Então nós vamos fazer aqui os dois exemplos para vocês perceberem como é que vocês devem utilizar a função, ou melhor, a regra da cadeia para fazer a derivação das funções compostas. Mas é primordial que vocês entendam essa relação, galera. Toda vez que você tem funções compostas, ou seja, uma função dentro da outra, você precisa usar a regra da cadeia para fazer a derivação dessa função. Ok? Então vamos lá, vamos ver aqui o exemplo, esse primeiro exemplo aqui da função y, para poder fazer a derivação usando a regra da cadeia. Vamos lá. Então vamos lá. Dada a função y igual a x² mais 5x mais 2 elevado à sétima, vamos determinar a sua derivada, né, dy dx, ou seja, a derivada de y em relação a x. Lembrando para vocês que isso aqui não é uma divisão. Ok? dy dx não é uma divisão. D dx é um operador chamado operador diferencial
né, que indica que você vai aplicar esse operador na função y e fazer a derivação dela. Tá legal? Isso não é uma divisão, ok? Fiquem bem claro isso. Então vamos lá, pessoal. Vimos anteriormente que podemos escrever y igual a g de u, ou seja, esse u é aquela função que eu falei que nós vamos usar para fazer uma substituição e transformar a nossa função y numa função mais simples de ser derivada. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou chamar a função do segundo grau, x² mais 5x mais 2, de u. E vou substituir aqui, no lugar da minha função do segundo grau, a letrinha u. Tá legal? Então, como é que a nossa função y vai ficar? Ela vai ficar escrita dessa maneira, olha, y igual a u elevado à sétima. E quem é a função u? A função u é a função x² mais 5x mais 2. Aí tu poderia perguntar, mas por que fazer essa substituição? Lembra que para derivar, usando a regra da cadeia, você precisa fazer essas duas derivações aqui. Derivar a função y em relação a u e multiplicar pela derivada de u em relação a x. Então, é extremamente importante que você olhe para a sua função, identifique que ela é uma função composta, ok? E aí você vai fazer essa substituição. Vai chamar uma função de u, que no caso aqui foi a função do segundo grau, ok? Está aqui como foi feito na substituição, u é igual a x² mais 5x mais 2. E aí, quando você substitui u dentro da função y, a sua função y fica igual a u elevado à sétima. Aí percebam, pessoal, u elevado à sétima é bem simples de derivar. Você usa a regra da função potência. E quando você for derivar u em relação a x, também aqui todas as funções são simples de derivar. E aí você vai chegar na sua resposta final. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer aqui a derivada dy du. A derivada de u elevado à sétima. Desce o 7, multiplica pelo u e reduz uma unidade no expoente. Não é isso? Então você tem aqui 7u elevado à sexta. Não é isso? Toda vez que eu tenho uma função potência, quando eu vou derivar, eu preciso descer o expoente, multiplicar pela variável e reduzir uma unidade no expoente. Então está aqui, olha, desci o expoente, multipliquei pela variável u elevado à sexta potência, porque eu preciso reduzir uma unidade no expoente. Beleza, então você já fez essa primeira derivada, dy du, dá 7 vezes u elevado à sexta. Vezes, agora eu preciso derivar u em relação a x, olha. Derivar u em relação a x, ou seja, derivar o x², somar com a derivada do 5x e somar com a derivada do 2. Então vamos lá, derivada de u em relação a x, derivada de x², 2x, usando a regra da potência. Derivada de 5x dá 5, e a derivada de 2 é constante, dá 0. Não é isso, pessoal? Lembrando aqui, né, desce o 2, multiplica pelo x, reduz uma unidade no expoente. Então, derivada de x², 2x. Derivada de 5x, lembra? O 5 é constante. Quando ele está multiplicando a variável, você pode tirar o 5 da derivada e derivar apenas o x. Não é isso? Então, a derivada de 5x dá apenas 5, porque a derivada de x é 1. 1 vezes 5 dá 5. Então, você pode substituir esse resultado aqui, olha. Derivada de u em relação a x, 2x mais 5. Então, você tem aqui, olha, você já aplicou a regra da cadeia. dy dx é igual a 7u elevado à sexta vezes 2x mais 5. O que falta para terminar a sua regra da cadeia? Basta você substituir aqui no lugar do u a função que você escolheu para chamar de u, que no caso aqui é a função do segundo grau. Olha. Então, você tem 7x² mais 5x mais 2 elevado à sexta vezes 2x mais 5. Ok? Então, esse é o resultado final da sua derivada usando a regra da cadeia. Ok, pessoal? Então, tá aí, pessoal, mais um exemplo, né, de derivação, nesse caso usando a regra da cadeia. Beleza? Valeu, pessoal. Daqui a pouco vai ter mais um vídeo aí usando a regra da cadeia para mostrar para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Um grande abraço.